umas 3 horas. Tipo, eu acho que 1 hora de soneca você volta todo torto, você não consegue... Não dá. Entendi. Uns 20 minutos. É uma soneca que ela é muito interessante, aquela, né? Muito de método natural. É uma soneca que é muito boa, isso já foi comprovado, tá? Qual o artigo eu não sei, mas depois Ferrari botei na tela. Tô zoando. Mas é verdade isso, o nosso cérebro ele não desliga. Ô editor, bota na tela aí qualquer estudo científico sobre dormir 20 minutos depois do almoço, bota aí pra galera ver. Puxa lá, pede pro Perplexity dar lá os artigos e bota ali. Mas parece que o cérebro organiza as informações de uma forma diferente. Então eu meio que tirava essa soneca e quando eu acordava com ideias. Caraca, velho, 83 dias, 20 minutos de soneca. Parece uma maluca, muito bom. né? E tipo, você não toma um Vinvance antes de dormir pra acordar. Não fuma nada, não natural. toma nada, é naturalzinho, tá? Mas parece papo de louco, mas é verdade. Se alguém já tentou, comenta aí, porque eu sei que tem pessoas loucas como eu que já fizeram isso. E aí meio que as ideias se organizam e a partir daquilo, quando eu acordo, eu já tenho alguns ângulos, vamos chamar de ângulos, algumas teses, talvez que a gente falou antes, que eu poderia seguir naquela campanha. Tá. Significa que vai ser no primeiro dia de pesquisa? Não, às vezes é no segundo, às vezes é no terceiro. Enfim, o importante é ir dormindo. O importante é dormir. Uma hora chega e o coprodutor lá, né? E aí, já tem a ideia? E o copy? Mano, semana que vem tá todo mundo dormindo. Os produtores tudo puta, os copy tudo capotado. Não, a Bela mandou dormir, porra. A Bela falou, não vem botar na minha não, tá? Não vem botar na minha que eu não tenho nada a ver com isso. E aí eu continuo fazendo essa pesquisa e depois que eu começo... E o negócio é o seguinte, quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a ter essas ideias e isso começam a se transformar em opções que a gente poderia seguir, linhas que a gente poderia seguir. E até tem uma coisa bem legal que eles fazem na Empíricos, que eu nunca consegui fazer, porque eu nunca trabalhei com um time de copywriters, que é o peer review, né? Que eles levam as ideias que eles tiveram e eles avaliam as ideias com base em alguns critérios lá de 1 a 4, sendo que 3 e 4 são ideias que já estão mais prontas para serem escritas e 2 e 1 são ideias que... 1 é tipo assim, joga no lixo, 2 é, cara, vai ter que lapidar para trazer de volta, 3 tem 2 que vai pra soneca criativa. 2 vai dormir mais um pouquinho. 3 e 4 já estão mais validadas ali para rodarem uma campanha. Então, várias ideias vão surgindo. E aí, chega uma hora que a gente tem que escolher uma linha. E quando eu fazia esses lançamentos com o estrategista, eu sentava com o estrategista e eu conversava muito com ele também. E ele trouxe uma coisa para o processo que eu acho que é muito legal e ninguém faz. E eu vejo hoje que é um dos grandes diferenciais dele. Que é conversar com outras pessoas sobre essa ideia que tu teve. Muito bom. Então, muitas vezes as pessoas ficam assim, eu não vou falar sobre... Nossa, quando o copywriter me fala isso, me dá uma raiva. Eu não vou falar minha ideia, porque daí ele vai roubar e vai fazer. E aí, ele roubou minha ideia. Tipo assim, meu filho, ideia não vale nada. Nada. Larga dessa pira. Porque assim, a gente sabe o que custa intelectualmente de transformar uma ideia para uma campanha. É muito mais difícil. Então, a gente tinha conversas com várias pessoas, outros estrategistas, às vezes com alunos, às vezes eu chamava os alunos e falava, e se eu falasse isso? Como que ia reverberar para ti? O que vem na tua cabeça? Porque a comunicação é uma coisa que, às vezes, a gente fala A, pensando que a pessoa vai entender B, e ela entende C. Total. Então, eu não vou perder tempo testando a ideia no mercado se eu nem conversei com as pessoas sobre isso. Então, a gente fazia essas conversas e aí a gente ia lapidando. E, às vezes, eu tinha umas ideias que eu falava assim, isso aqui tá muito louco. E aí o estrategista vinha e falava, não tá louco não, bora que essa daí é boa. Então é um trabalho em equipe, é um ponto de vista de alguém de fora, talvez dando até uma refinada no que você pensa, tipo, não, isso é bom, mas e se colocasse isso junto? Isso é muito importante. Legal. E eu vejo que muitas vezes o copy pensa que ele precisa fazer todo o trabalho sozinho. E ninguém nunca escreveu grandes campanhas sozinho. Tá, muito bom. Toda campanha, se tu vai ver a história por trás de uma campanha muito grande, teve mais mentes juntas. Claro, o copy, ele vai pegar aquilo, ele vai destrinchar nos textos, ele vai ter esse trabalhão. Por isso que às vezes essa coisa do faturamento é difícil, né?
Eu costumo falar do faturamento que eu gerei como copy sênior. Então, assim, se eu estava como copy júnior num projeto, se eu entrei num projeto, eu não vou contar esse faturamento porque não foi uma coisa que foi feita por mim. Mas essa troca é muito importante nessa fase de pesquisa. Porque se a gente fica sozinho na nossa caverna, às vezes a gente não consegue ter essas percepções e na hora de colocar a campanha no ar, tu dá um tropeço que tu não precisava ter tido se tu tivesse validado antes. Muito bom. Vamos fazer uma retrospectiva rápida. Então, a partir do momento que a Bela entra no projeto, ela vai fazer um estudo muito profundo do que ele tem de material, assistir muito depoimento, e aí você cria uma narrativa e apresenta para outra pessoa e pega a opinião de alguém. Começo também a estudar mais sobre o público, então eu vou fazer pesquisa no ChatGPT, eu tenho perguntas já definidas nas minhas pesquisas. Legal. Não faço pesquisa rasa pelo chat. Então, por exemplo, o chat, qual que é a grande vantagem da IA? Se eu tô com uma pessoa na minha frente, eu pergunto para ela, quais são as tuas crenças em relação a esse assunto? Ela não vai saber me falar, ou ela vai mentir, ou ela vai contornar as situações. Então, o chat ele é mais verdadeiro nisso, para depois eu poder, numa entrevista, validar com aquela pessoa se realmente é uma crença que ela tem ou não. Legal. Então, a questão da IA é que a gente precisa começar a cruzar a IA com os outros formatos. Então, às vezes eu vou lá, ainda leio alguns comentários de YouTube, eu sou muito leitora de comentário. Todos os posts que vêm pra mim, eu já entro pra ler os comentários. Entendi. Eu não sei Você vai ver tanto o comentário bom, quanto ruim, quanto as dúvidas. Exatamente. Legal. E aí, a partir disso, começam a surgir as ideias. E aí, eu também vou olhar um pouco pro mercado. O que está saindo de notícia desse mercado? O que as pessoas estão falando? O que tem de inovação? E aí, assim, a gente vai tendo as ideias e aí, uma coisa que eu gosto de fazer muito, por exemplo, eu falei do Perplexity, né? Que é uma IA que eu gosto de artigos. Eu gosto de falar assim, Perplexity, me dê artigos científicos, notícias que corroboram com a minha tese. E agora me dê alguns que refutam a minha tese. Então, eu gosto de olhar para os dois lados. Agora, aí tu veio, hein? Essa é Vim direto com de Porto Alegre. prontezinho! Aí tu veio. Prontezinho, entregue na mão das pessoas. Que pariu, cara, muito bom isso. Então, Porque daí tu vê os dois lados, os dois lados. E aí você já tem talvez uma objeção mapeada da própria outra tese que está contra a tua tese. Exatamente. Muito E bom. posso usar a meu favor também, porque em cópia a gente sabe que nada é sobre o fato, tudo é sobre a perspectiva. Sim, totalmente. Cara, maravilhoso. E aí você encontrou, então, possivelmente uma narrativa que teu coleguinha até validou, te deu sugestões ali. Para onde você vai agora? Escreva um briefing. Primeiro? Escreva um briefing de campanha. Então, nesse briefing, eu vou detalhar quem é o meu público, qual é o mercado. Anota essa parada aí, ó. Quem é o público? Qual é o mercado que eu estou atuando, quais são as notícias ali que eu vou usar. Vou concentrar tudo num documento, né? Quem é o meu especialista, qual é o produto dele. Aí eu escrevo também qual é o mecanismo único que a gente vai usar nesse lançamento, qual é a oferta. Eu já começo o lançamento com a oferta desenhada também. A gente faz poucos ajustes ao longo do lançamento, se necessário. E aí a gente começa a rascunhar as primeiras promessas de página, os primeiros nomes de lançamento e os primeiros ângulos de anúncio. Então, por onde que a gente vai atrair essas pessoas para essa promessa? E esse briefing é muito importante porque, às vezes, as pessoas pensam na equipe do lançamento como, cada área é sua área. Mas, no final, se todo mundo não tiver muito consciente do que está acontecendo, vai dar M. Então, o que é muito importante, e eu aprendi também com esse estrategista, é, no início do projeto, todo mundo vai sentar e a gente vai fazer o briefing. Então, eu vou explicar para o gestor de tráfego, vou explicar para o designer quem é o nosso público, qual é a narrativa que a gente vai seguir. Mesmo que ele já saiba, meio que traz uma reciclagem na cabeça de todo mundo. Ele vai trazer para a gente qual que é a estratégia de tráfego, quanto que a gente vai usar público frio, público quente, o que a gente vai usar de segmentação, quais são os números que a gente vai buscar. O designer vai trazer referências de página, de coisas que ele acredita. Então, cada pessoa de dentro da empresa, de cada área,
vai trazer a sua ideia ali, porque todo mundo vai dar um pitaco ali no outro. Claro, ele é o responsável no final pela área dele, mas todos nós vamos saber tudo o que está acontecendo. Porque assim, para mim é inadmissível chegar na primeira semana de captação de um lançamento e o copywriter não saber qual é o CTR que ele tem que entregar para o projeto, qual é a conversão de página, o dia que vai acontecer o lançamento. O cara não sabe o dia que vai acontecer o lançamento. Eu falo assim, meu, sai daqui. Tá de sacanagem? Muito bom. Então ele tem que saber o que é esperado dele. E muitas vezes, quando eu mentorava copywriters mais de perto, eles estavam completamente alheios a tudo dentro do projeto. Não estava mergulhado ali. Não sabia nenhuma métrica que era esperada dele. Não sabia o que ele tinha que entregar. Aí ficava assim, ai, porque eu me sinto um impostor. Eu conto ou tu conta? Tu é um impostor, né, meu amor? Sim, E tu não sabe nem o que tu tá fazendo dentro do projeto. Muito bom.